A revista Bureau relatou que o Departamento de Assuntos Religiosos do governo de Putian, na província de Fujian, gastou cerca de 75 mil dólares, ou seja, 408 mil reais, no mês passado para transformar o primeiro andar do local de culto do movimento religioso Igreja de Deus Todo-Poderoso, localizado na cidade de Daetou, no distrito de Xiuhu, em um centro de propaganda para promover o Partido Comunista e seus líderes. A exibição dentro da igreja é intitulada Estação de Prática de Civilização para uma Nova Era. O objetivo do governo comunista é transformar os fiéis em bons membros do Partido Comunista Chinês por meio da educação. As estações de prática de civilização para uma nova era foram instaladas no primeiro andar do local de culto da Igreja de Deus Todo-Poderoso, localizada na cidade de Daetou. Nos últimos 2 anos, o governo comunista chinês estabeleceu essas estações de prática civil em todo o país para impor o dogma comunista aos seus cidadãos. Estas estações são frequentemente instaladas em igrejas e outros locais religiosos que foram assumidos pelo governo. Uma coleção de discursos de Xi Jinping, proferidos durante sua visita à província de Zhejiang, de 29 de março a 1º de abril, foi entregue a cada participante do culto para estudo. No início deste mês, mais de 100 funcionários do governo compareceram à inauguração da estação de civilização dentro do local de culto do movimento Igreja de Deus Todo-Poderoso. A exibição inclui 168 pôsteres sobre os ditadores Mao Zedong, Xi Jinping e outros líderes comunistas do passado e do presente. O líder do movimento religioso foi forçado a incluir histórias sobre Mao Zedong em sua pregação daquele dia. De acordo com a revista Bureau, não ousamos recusar esses materiais de propaganda por medo de que o governo proíba nossas reuniões, disse um membro do movimento religioso. Somos impotentes para desafiá-los. Tive de concordar com isso, temendo perder nosso local, explicou o pregador. Altar da Igreja de Deus Todo-Poderoso na cidade de Chagrao. Enquanto templos cristãos, budistas e taoístas estão sendo destruídos e fechados frequentemente, locais de cultos dedicados aos líderes do Partido Comunista Chinês estão prosperando. A revista Bureau publicou no ano passado um vídeo de uma mulher chinesa adorando Xi Jinping e Mao Zedong no templo Zhonghuan. Será que ainda precisa eu fazer algum comentário a esse respeito ou a matéria fala por si só? Então eu quero chamar a atenção dos cristãos que defendem essa vacina chinesa e principalmente das lideranças religiosas que têm colocado a sua fé na China. Olhem bem, prestem bem atenção de quem vocês estão esperando salvação. Prestem bem atenção de quem vocês estarão recebendo esse conteúdo injetável em seu organismo, para depois não dizerem que o Senhor não avisou. Os sinais estão por todos os lados. O caos que esse governo tem provocado no mundo não é novidade para ninguém. A perseguição à igreja e aos cristãos e ao cristianismo, como todas as outras religiões, também está mais do que declarada pelo governo da China. E aí tem cristãos alienados que têm preguiça de abrir os olhos para a realidade, se dobrando a esse país, a esse governo comunista que serve ao dragão que é Satanás. Eu acho que a matéria por si só já diz tudo. Para um bom entendedor, meia palavra basta. Mas eu gostaria de fazer 2 comentários acerca dessa matéria com base nas escrituras sagradas. Eu quero chamar a sua atenção para 2 coisas. A primeira é sobre a declaração do líder do movimento religioso que foi forçado a incluir histórias sobre Mao Zedong em sua pregação daquele dia. Olha as palavras dele. Não ousamos recusar esses materiais de propaganda por medo que o governo proíba nossas reuniões. Somos impotentes para desafiá-los. Tive de concordar com isso, temendo perder nosso local, explicou o pregador. Esse líder religioso realmente está servindo a Deus? É isso que o Criador quer? Que o sirvamos mesmo obedecendo a Satanás? O que as Escrituras nos revelam sobre isso? Ninguém pode servir a 2 senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Como pode um líder religioso servir a Deus, incluindo em sua pregação histórias sobre Mao Zedong, o maior ditador da história chinesa? Além disso, aceitar em seus templos materiais de propagandas comunistas, fazendo apologia a um ditador com medo que o governo proíba suas reuniões nos templos.
Será que é esse tipo de adoração que o Criador quer de seus fiéis? Esse líder religioso é o exemplo de muitos líderes aqui no Brasil e mundo afora. Quando a tirania de Satanás ela começar a invadir os templos, mundo afora, como já está sendo feito na China, muitos líderes cristãos, para não perderem sua mamata e status de líderes, eles vão aceitar tudo o que o anticristo quiser, somente para continuar com seus templos abertos. Agora eu pergunto, como se prega as coisas de Deus dentro de um templo onde quem dá as ordens é Satanás? Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Só líderes e crentes muito cegos mesmos não conseguem enxergar até que ponto está chegando a ignorância espiritual e o apego aos templos. A atitude desse líder foi uma atitude covarde. Ele